Marina tinha 34 anos. Professora de português numa escola municipal no interior de Minas Gerais. Ela vivia uma rotina simples, mas se considerava feliz. Casada há 8 anos com Rodrigo, um representante comercial de peças automotivas, ela dividia a vida entre a sala de aula, a casa e os 2 filhos, Lucas, de 7 anos, e Sofia, de 4. A casa onde moravam não era grande, mas era deles, conquistada com muito esforço, depois de anos alugando um apartamento pequeno perto do centro. Marina se lembrava bem dos primeiros anos de casamento, as dificuldades financeiras, as contas que quase não fechavam, os planos adiados. Mas também se lembrava de como ela e Rodrigo enfrentaram tudo juntos, como uma equipe. Foi assim que ela aprendeu a acreditar no casamento, não pela perfeição, mas pela parceria. Rodrigo viajava com frequência a trabalho, visitava oficinas mecânicas e concessionárias em cidades vizinhas, às vezes passando a semana inteira fora. No início, isso incomodava Marina, mas com o tempo ela se acostumou. Confiava nele, ou pelo menos, era o que pensava a ponto nos últimos meses. Porém, algo mudará. Pequenos detalhes que Marina preferia ignorar. Rodrigo mais calado, o celular sempre por perto, respostas curtas quando ela perguntava sobre as viagens. Ela atribuía isso ao estresse do trabalho, à correria da vida adulta. Nunca imaginou que a resposta estivesse literalmente nas mãos dele. Numa manhã de sábado, Marina se ofereceu para levar o carro de Rodrigo à revisão, já que ele tinha uma reunião de última hora. Enquanto organizava os documentos no porta-luvas, encontrou um celular antigo, daqueles que ele usava antes de trocar de aparelho, meses atrás. Curiosa, e sem nenhuma suspeita real, ela ligou o telefone só para ver se ainda funcionava. A tela acendeu. E ali estavam elas, dezenas de conversas com uma mulher chamada Beatriz. Mensagens carinhosas, fotos, frases como mal posso esperar pelo próximo fim de semana e um dia ainda vamos ficar juntos de verdade. Marina sentiu o tempo parar. Rolou a tela, incrédula, tentando entender as datas. As conversas começaram há quase 2 anos. Beatriz era colega de trabalho de Rodrigo. Trabalhava no setor administrativo da mesma empresa. De repente, tudo fez sentido. As viagens que se estendiam sem motivo aparente, os fins de semana resolvendo pendências no escritório, a distância emocional crescente. Marina sentou-se no banco do carro, ainda parado na garagem, e chorou como não chorava havia anos. Não eram lágrimas de raiva ainda, eram lágrimas de choque, de uma dor que ainda não tinha nome certo. Ela passou o resto do dia em silêncio, fingindo normalidade diante dos filhos. Preparou o almoço, ajudou Lucas com a lição de casa, deu banho em Sofia. Por dentro, sentia como se estivesse dividida em 2 pessoas, uma que cuidava da rotina e outra que gritava por dentro quando Rodrigo chegou em casa à noite. Encontrou Marina sentada à mesa da cozinha, o celular antigo posto bem no centro da mesa, à sua frente. "O que é isso?" ele perguntou, tentando parecer despreocupado, embora seu rosto já tivesse mudado de cor ao reconhecer o aparelho. Marina não respondeu de imediato. Apenas olhou para ele, esperando. Rodrigo pegou o celular, tentou ligar, e quando a tela mostrou as conversas ainda abertas, ele soube que não havia mais como negar. "Marina, eu posso explicar." Ele começou, a voz tremendo. "Explica então." Ela respondeu, com uma calma que assustava mais do que qualquer grito. Rodrigo, encurralado, confessou aos poucos. Contou que conheceu Beatriz durante um treinamento da empresa há quase 2 anos. No início, era só amizade. Depois, conversas mais frequentes. Depois, um jantar inocente que se tornou o início de um caso. Eu não sei explicar como aconteceu, ele disse, com os olhos cheios de lágrimas. "Eu nunca quis destruir nossa família, mas eu me afastei de você, Marina, e não percebi até estar dentro dessa situação." Marina ouviu em silêncio, sentindo cada palavra como uma facada. Quando ele terminou, ela apenas disse, "Eu preciso de espaço. Vá para a casa da sua mãe por uns dias. Não quero discutir isso na frente das crianças." Rodrigo, sem forças para argumentar, arrumou uma mala pequena e saiu, deixando Marina sozinha com o peso de tudo que acabará de descobrir. Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções para Marina. Ela alternava entre momentos de raiva profunda, vontade de gritar, de quebrar tudo, de expor Rodrigo publicamente,
e momentos de uma tristeza silenciosa que a fazia questionar tudo que construíra nos últimos 8 anos. Ligou para a irmã, Camila, que morava em outra cidade, e desabafou pela primeira vez. Eu não sei o que fazer. Camila, eu amo esse homem, mas não sei se ainda confio nele. Como eu vou olhar para ele sem lembrar disso? Camila, prática como sempre, aconselhou. Marina, você não precisa decidir nada agora. Dê um tempo para sentir. Não tome decisões grandes na raiva nem na dor. Pensa com calma. Foi um conselho que Marina levou a sério. Decidiu não contar aos pais, nem aos amigos próximos, para evitar julgamentos precipitados dela ou de Rodrigo. Precisava, antes de tudo, entender o que sentia. Na segunda semana, Marina procurou uma psicóloga, não para salvar o casamento, mas para se organizar emocionalmente. Nas sessões, ela pôde nomear sentimentos que não sabia explicar. A raiva misturada com culpa por ainda amar o marido, o medo de estar sendo fraca ao considerar perdoá-lo, a vergonha de imaginar como seria criar os filhos sozinha. A psicóloga foi clara. Perdoar não é sinônimo de esquecer, nem de voltar como se nada tivesse acontecido. Perdoar é, antes de tudo, uma decisão para você mesma, não para o outro. Essas palavras ficaram ecoando na cabeça de Marina nos dias seguintes. Enquanto isso, Rodrigo, hospedado na casa da mãe, também enfrentava seus próprios fantasmas. Cortou o contato com Beatriz, que, ao saber que fora descoberta, também terminou tudo, temendo que a situação chegasse ao conhecimento da empresa. Ele passou a mandar mensagens diárias para Marina, sempre respeitando o espaço que ela pedirá, mas demonstrando arrependimento genuíno. Certo dia, ao organizar alguns documentos financeiros do casal, contas conjuntas, seguro do carro, papéis do imóvel, Marina encontrou, por acaso, um comunicado da empresa de Rodrigo sobre uma reestruturação interna. O nome dele estava na lista preliminar de possíveis desligamentos, devido a um corte no setor comercial. Ele ainda não sabia. Marina ficou paralisada diante daquela informação. Parte dela pensou em não contar nada, afinal, por que deveria se importar com o futuro financeiro de um homem que a traiu? Mas outra parte, mais racional, lembrou que aquele emprego também sustentava os filhos deles e que decisões tomadas com raiva raramente trazem bons resultados a longo prazo. Marina decidiu chamar Rodrigo para conversar, dessa vez sem pressa, sem as crianças por perto. Marcaram de se encontrar num café tranquilo da cidade, longe de olhares curiosos. Eu passei essas semanas pensando muito, começou Marina. Sobre nós, sobre o que aconteceu, sobre o que eu quero para minha vida e para os meus filhos. Rodrigo, cabisbaixo, apenas escutava. Eu não vou fingir que nada aconteceu. O que você fez me machucou de um jeito que eu nunca senti antes. Vou precisar de tempo, de terapia, de muita sinceridade sua, para saber se ainda existe casamento entre nós. Ele assentiu, em silêncio, sem se atrever a interromper. Mas também descobri uma coisa, continuou ela. Sua empresa está prestes a te demitir. Vocês vão passar por um corte de setor. Rodrigo arregalou os olhos, surpreso. Como você sabe disso? Encontrei o comunicado nos documentos. Por acaso, respondeu Marina. E antes que você pergunte, não, eu não vou usar isso contra você. Vou te ajudar. Rodrigo, visivelmente emocionado e confuso, perguntou. Por que você faria isso, Marina? Depois de tudo que eu fiz? Ela respirou fundo antes de responder, com a voz firme, mas serena. Não é por você, Rodrigo. É por mim. Eu decidi que não vou deixar sua traição transformar quem eu sou. Se eu virar as costas agora, agindo só pela raiva, eu não estaria sendo fiel aos meus valores. Estaria sendo fiel à minha dor. E eu não quero viver guiada pela dor. Eu tenho minhas economias guardadas, continuou ela. Vou usar parte delas para te ajudar financeiramente até você conseguir se recolocar no mercado. Não porque esqueci o que você fez, mas porque ainda somos pais dos mesmos filhos, e eles não escolheram passar por isso. Rodrigo, com lágrimas nos olhos, tentou se aproximar para abraçá-la, mas Marina recuou gentilmente. Isso não significa que voltamos a ser o que éramos, ela completou. Isso significa que eu escolhi terminar essa história, seja ela qual for, com dignidade, não com vingança. Nos meses seguintes, Rodrigo foi de fato desligado da empresa, como Marina previra. Ela cumpriu sua palavra.
Ajudou com uma parte das economias do casal para que ele pudesse se manter financeiramente enquanto buscava uma nova colocação, sem prejudicar o sustento das crianças. Ao mesmo tempo, os dois continuaram frequentando terapia, cada um individualmente, e depois também em sessões de casal, não necessariamente para reatar, mas para entender o que realmente havia acontecido e como lidar com a situação de forma madura. Durante esse processo, Marina percebeu que, embora ainda sentisse carinho por Rodrigo, a confiança havia sido quebrada de uma forma que ela não conseguia reconstruir completamente. Rodrigo, por sua vez, reconheceu que havia se afastado emocionalmente do casamento muito antes da traição acontecer e que precisava, antes de tudo, se entender melhor antes de estar pronto para qualquer relacionamento. Inclusive consigo mesmo. 6 meses depois da descoberta, Rodrigo conseguiu um novo emprego numa empresa concorrente, graças, em parte, ao apoio financeiro e emocional que recebeu durante a transição. Ele e Marina, após muitas conversas sinceras, decidiram, juntos em paz, seguir caminhos separados. Não houve brigas por bens, nem disputas judiciais amargas. Organizaram a guarda compartilhada dos filhos de forma equilibrada, e ambos se comprometeram a manter uma relação respeitosa, voltada para o bem-estar de Lucas e Sofia. Na última conversa que tiveram antes de formalizar a separação, Rodrigo agradeceu. Eu não sei se mereço, mas obrigado por não ter me destruído quando podia. Obrigado por ter sido maior que a raiva. Marina sorriu, com uma paz que só quem passa por um processo assim consegue entender. Eu não fiz isso por você, Rodrigo. Fiz por mim, porque eu sei exatamente quem eu sou, e não ia deixar o seu erro decidir isso no meu lugar. 1 ano depois, Marina reconstruiu sua vida com serenidade. Continuou lecionando, agora também cursando uma pós-graduação que sempre quisera fazer. Os filhos cresciam bem, cercados pelo carinho de ambos os pais, ainda que vivendo em casas separadas. Rodrigo, por sua vez, aprendeu, da forma mais dura possível, o valor da honestidade e da comunicação dentro de um relacionamento, uma lição que carregaria para o resto da vida. E Marina, ao olhar para trás, entendeu que a verdadeira força não estava em destruir quem a machucou, mas em não permitir que a dor a transformasse em alguém que ela não reconhecia mais. Ela escolheu ajudar. Ela escolheu seguir em frente. E, acima de tudo, ela escolheu ser fiel a si mesma. Fim.